Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando para falar de seleção brasileira e do tema mais recorrente, acho que na história do canal. Vamos falar do Neymar e mais um problema envolvendo o craque da seleção brasileira, do Paris Saint-Germain, inegavelmente o maior talento do futebol brasileiro no momento. Eu não vejo nenhum jogador ali com a capacidade do Neymar. A gente vai discutir muita coisa do que ele tem feito, do que ele fez com a carreira dele. A gente já falou aqui da chance dele voltar para o Barcelona, da discussão que a gente acha que ele errou ao ir ao PSG, mas é inegável o talento que o Neymar tem. É um baita de um jogador, entregue ou não. Agora o nome dele está envolvido em uma polêmica muito maior, é capa dos jornais, ele é destaque, não pelo futebol, nas vésperas da Copa do Mundo. Tem uma denúncia gravíssima aí, uma garota dizendo que teria sido estuprada pelo Neymar. A gente não vai entrar nos detalhes do crime em si, se aconteceu, se não aconteceu. A gente não vai entrar na parte jurídica, na parte investigativa da história, porque, primeiro, que não compete aqui ao Toque Passa, um canal esportivo. A gente vai falar um pouquinho do que isso influencia na seleção brasileira, considerando que, por exemplo, o Tite ontem foi entrevistado na coletiva dele, a primeira coletiva desde a convocação, e 90% das perguntas que aconteceram nessa coletiva foram sobre o Neymar, sobre o quanto tudo isso afeta o jogador e também a seleção brasileira. A gente sabe que o Neymar já tem alguns problemas, né? Por exemplo, teve um problema com o fisco espanhol, e aí ele foi jogar pela seleção brasileira e acabou se irritando muito facilmente, acaba sendo expulso. A gente sabe que afeta um pouco a cabeça do jogador, e é lógico, você está sendo acusado de um crime grave. De novo, não vou entrar no mérito se foi ou não, mas isso aí deve afetar a cabeça do jogador. E tudo o que envolve, né? As perguntas para o Tite foram sobre o Neymar. O Neymar vai ser chamado para prestar depoimento em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque são dois processos diferentes que agora ele está correndo, né? Porque tem a questão da exposição das imagens, do vídeo lá que ele fez no Instagram. Então, sempre que ele vier a São Paulo, é bem provável que ele tenha que comparecer a uma delegacia para prestar depoimento. Sempre que ele for ao Rio de Janeiro, é provável que ele tenha que ir à delegacia para prestar depoimento. Cada dia aparece uma coisa nova, aparece uma informação nova, um depoimento novo, uma coisa diferente. E é inegável, é óbvio que a imprensa vai seguir perguntando, né? A gente vai perguntar para o Neymar, a primeira zona mista que a gente encontrar o Neymar, que os jornalistas que acompanham a seleção encontrarem o Neymar, vão perguntar sobre o caso, se ele for para a coletiva, que é natural que ele vá para a coletiva, porque existe uma questão de exposição e até existe uma regra, né? Que ele precisa ir para uma coletiva, as perguntas serão sobre este caso. E se ele não falar sobre isso, as pessoas vão seguir perguntando sobre o caso para os jogadores que circundam, que convivem com o Neymar no dia a dia da seleção. Vão perguntar para o Daniel Alves, que é muito amigo dele, vão perguntar para o Coutinho. É o tema, é o que acontece. Por mais que você tenha uma disputa de Copa América aí por vir, uma disputa aqui no Brasil, que torna importante, depois do que a imagem que ficou na Copa do Mundo do Brasil, vai ser o tema mais recorrente, porque isso aí, quer queira ou não, vai afetar, e é bem provável que afete o desempenho em campo. Então a gente faz a questão do quão necessário, quão imprescindível é a presença do Neymar na seleção brasileira. Será que não era melhor o Tite dispensar o Neymar e falar, resolve os seus problemas, como aconteceria com qualquer outro jogador, né? Acho que deve ter havido o conselho para o Neymar, se você não quer sair fora, a gente tira você da disputa, você resolve essa situação, depois a gente vê como é que vai ser seu futuro, mas é bem provável que o jogador não queira isso daí. A gente percebe pelas entrevistas que tem do pai dele e tudo mais que o Neymar está sendo blindado e talvez a seleção brasileira seja o melhor caminho para ele seguir sendo blindado. Eu não sei se é melhor para a seleção brasileira. A gente discutiu aqui a história do soco na cara do Neymar em cima de um torcedor. Muita gente falou até que ele não deveria ter sido convocado, que eu achava que ele devia ir para o banco de reservas, né, mostrar um pouquinho. E o Tite, na coletiva, ele falou que o Neymar é necessário, é imprescindível, mas ele não é insubstituível. E é essa a questão. Eu acho que a seleção brasileira consegue funcionar sem o Neymar, porque neste período, desde a Copa do Mundo passada, o Neymar se machucou antes da Copa do Mundo e tinha a dúvida se ele ia se recuperar a tempo de jogar a Copa e como ele ia chegar para a Copa do Mundo. Então eu acredito que desde lá o Tite está pensando numa forma da seleção brasileira jogar sem a necessidade do Neymar. Mais uma vez isso aconteceu neste ano. O Neymar se machucou,
Neymar teve esse problema com o soco da cara, e a gente sabe que o técnico não pode contar com um jogador só, ele tem que imaginar que esse cara pode ser expulso, ele pode se machucar, então o Tite tem que ter um plano pensando em como a seleção brasileira pode jogar sem o Neymar. É complicado você dispensar o Neymar agora, porque pode passar uma imagem de abandono, né? Ó, largamos o cara, confusão demais pra gente, se vira aí, resolve seus paranauês aí e depois a gente conversa. Mas se pintasse, se partisse do staff do jogador, ou então do jogador na vontade de ficar fora para resolver o problema, eu acho que a seleção brasileira funcionaria sem o Neymar. O Neymar é um grande jogador, como ele falou, é um enorme talento, é o maior talento do futebol brasileiro. A convocação dele é necessária a partir do que o plano do Brasil é reformular sua imagem aqui no país. E aí você tem que levar os melhores jogadores. O Neymar faz parte do grupo de melhores jogadores da seleção brasileira. Mas o Neymar não está jogando essa bola toda há um certo tempo, né? Machucado por um tempo, tá no futebol francês, que a gente faz um monte de questão, a gente apoderou tudo isso aqui no Toque e Passa, nesses diversos problemas que a gente teve envolvendo o nome do Neymar. Então, a seleção brasileira tem que saber jogar sem ele. Se o Neymar, por acaso, pedir ou tiver algum problema e não puder jogar a Copa América, eu acho que não é o fim da linha, não é o fim do mundo, não é o pior dos cenários para o Tite. Talvez seja até um bom cenário. Tira o foco da polêmica e foca apenas na disputa da Copa América. O Tite deixou bem claro na coletiva que a intenção dele é focar nos amistosos que tem, dane-se o amistoso contra o Catar, tanto faz, mas focar na preparação para a Copa América. O Tite sabe que o trabalho dele está na linha, está em cima da linha do trem. Se não ganhar a Copa América, é bem provável que seja o fim da era Tite na seleção brasileira. Então, é o pior dos cenários. Eu reclamei bastante do Tite na coletiva dele, falei que ele foi muito chato, essa história de dividir o Adenor do Tite foi muito chato, eu perdi a paciência com ele na coletiva, mas eu entendo que é uma situação das mais complicadas. Ele sabe que o emprego dele está na reta e ele sabe que existe um certo interesse em torno do Neymar. Você precisa ter o Neymar. É uma situação bem complicada mesmo, mas eu só acho que o Brasil sobrevive sem o Neymar. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.